boa noite, minha Paraíba. Estamos ao vivo pela sua TV Arapuã, começando mais um Frente a Frente. Hoje nós conversamos com o senador veneziano Vital do Rego, vice-presidente do Senado Federal. Ele está no centro das principais decisões do Congresso Nacional. E sua postura crítica em relação ao governo Bolsonaro tem lhe rendido elogios da esquerda aqui no Brasil e na Paraíba. Presidente do MDB aqui no estado, é ele quem vai dar as cartas do partido para as eleições de 2022. Afinal, sua atuação tem ajudado mais ou menos a Paraíba? E qual será o papel do MDB nas eleições do próximo ano? Vamos saber disso e de outras coisas a partir de agora no Frente a Frente, que está no ar. Muito boa noite, minha Paraíba. Que bom reencontrá-los aqui em mais uma segunda-feira, ao vivo, começando aqui mais uma edição do seu Frente a Frente. E comigo, aqui, o senador veneziano Vital do Rego, vice-presidente do Senado. Senador, boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao Frente a Frente. Mais uma vez, muito grato pela sua atenção, Luiz, a você e a todo o público que fideliza-se a cada segunda junto à TV Arapuã e junto a você. Cumprimentos aos seus companheiros de trabalho e, enfim, à disposição para que conversemos um pouco sobre esse cenário que tem nos acompanhado nesses últimos 15 meses, que é muito inóspito. Afinal de contas, você está vivenciando uma realidade de tantas milhares de perdas, mais de 500 mil de cidadãos e cidadãs brasileiros que deixam de estar na convivência dos seus. Então é um ambiente pesado e que nós temos que enfrentá-lo com a fé, mas também com posturas responsáveis, como acho que, permito-me dizer, estamos a adotá-las. Senador, você está entre aqueles brasileiros e políticos que colocam na conta do presidente Jair Bolsonaro essas 500 mil mortes? Não, nós não podemos, seria exagerar, né, dizer que o presidente Jair Bolsonaro, ele é o responsável por todos esses episódios. Não, agora ele tem uma parcela significativa. Não há como desconhecer. A partir do primeiro momento em que o presidente, com a responsabilidade que ele ou qualquer um chefe de Estado teria que reconhecer o que estava por vir, até pela própria experiência que o mundo já dera ao Brasil. É importante que nós lembremos que antes de chegar como chegou ao Brasil, Luiz, nós tivemos as realidades extremamente cáusticas, difíceis, que o continente europeu nos mostrou. Logo em seguida, os Estados Unidos da América, enfim, não era absolutamente aceitável, compreensível, que o presidente da República começasse a tratar como tratou uma pandemia, um adversário, um inimigo desconhecido, e o presidente disse, não, isso não passará de uma gripezinha. Depois, ele continuou a se repetir quando estabeleceu um enfrentamento descabido também, um enfrentamento irresponsável e inconsequente contra a ciência e também não se permitindo compartilhar em termos de planejamento, de coordenação conjunta com os chefes de executivos estaduais e municipais. E de lá para cá, somam-se fatos, reiteram-se episódios que demonstram o quão a sua participação, fossem estas omissivamente, fossem estas em termos de iniciativas próprias contrárias a tudo aquilo que nós já nos convencíamos do correto, né? Então, quando a gente imagina, quando a gente guarda uma expectativa melhor de que o presidente da República, chefe de Estado, ouvido por milhões, seguido por outros tantos, ao invés de dar o exemplo maior, eu costumo dizer, você, quando se dirige todos os dias através dos microfones da Rádio Arapuã, todas as segundas através da TV Arapuã, você sabe o peso e a responsabilidade da sua opinião, da sua palavra. Eu, no exercício de um mandato que me foi conferido pelos paraibanos, desde o primeiro como vereador e agora no Senado, hei também de me comportar com a postura que me é exigida. Afinal de contas, muitas pessoas
ou algumas, pelo menos que sejam, terminam por ter o quê? Não, o veneziano tem a responsabilidade de dizer, ou seja, o veneziano não vai dizer aquilo que fuja ao que é consequente. Então, o presidente tem uma parcela significativa nesse cenário. Seria esse seu relatório lá da CPI, se o relatório estivesse sobre as suas mãos, senador? Você já acharia que a CPI já poderia ser concluída sobre esse tom e sobre esse mote? Há um pedido de prorrogação, inclusive, que eu subscrevi, né? Hoje eu tive a oportunidade, e lhe digo mais, viu, Luiz? Eu penso e não estou autorizado, e não é essa a minha intenção, de aconselhar, né? Eu não estive depois da sexta-feira, quando da passagem do deputado federal Luiz Miranda e do seu irmão, servidor público federal, servidor do Ministério da Saúde, eu não tive mais outros contatos. Eu estava fazendo, inclusive, o deslocamento para a nossa Paraíba. E eu, naquela semana que passou, eu conversava com alguns companheiros e notava claramente que a CPI não teria ou não seriam necessários mais 90 dias de uma prorrogação. Ela já estaria chegando ao seu final e, claro, eu não conheço o teor do relatório, obviamente não, até porque não sou titular da Comissão Parlamentar de Inquérito, que tem 2 PMDBistas, o senador Eduardo Braga, por força da presença, inclusive, como ponto marcante e definidor para a sua instalação, que foram os episódios extremamente dolorosos que a população amazonense passou, e o senador Renan Calheiros como relator. O PMDB tem apenas 2. Pois bem, as minhas impressões trazidas quando eu retornava é de que não haveria prorrogação, mas no momento em que fatos dessa gravidade, dessas dimensões aparecem, surgem com suspeitas muito robustas de episódios que possam levar a práticas de prevaricação ou outras, é muito provável que haja a automática prorrogação, já que o número necessário de 27, pelo menos até durante a semana, esse número deverá crescer, aumentar. E digo, os próprios governistas, os próprios integrantes da bancada de governo, penso eu, que se opuserem para não querer trazer a lume, trazer a conhecimento público, tirar e dirimir as dúvidas, estará cometendo um erro estratégico, porque hoje a sociedade... Você acha que ao dedo do presidente, nessa história específica lá da vacina indiana... Não, o dedo diretamente não ficou comprovado. Agora, a mim me parece, se não houver uma demonstração de que o presidente tomou as devidas medidas cabíveis a ele, como chefe de Estado, cabível ao próprio ex-ministro, ao tomar conhecimento de que possíveis práticas antirrepublicanas, práticas de corrupção poderiam estar acontecendo para favorecimento de alguns, inclusive agentes políticos citados, ainda não confirmado, caberia ao presidente ter adotado a postura... O presidente disse a frase, eu não tenho como saber tudo que acontece nos ministérios. Você já foi prefeito, consegue fazer essa leitura também? Há uma nítida e clara separação. Uma coisa, um fato, e aí é um fato irretorquível, como gestor você não tem como, absolutamente, auditar o que acontece nas suas pastas. Isso é humanamente impossível. Olha, se eu digo isso... Você precisaria ser onipresente e não há absolutamente. Agora, se eu, como prefeito, ou se qualquer um gestor toma conhecimento, porque lhe é chegado a mim, a informação de que possivelmente, inclusive com fatos que diz o deputado e o servidor, seu irmão, que levaram ao conhecimento do presidente, se isso acontecesse, por exemplo, comigo à frente de uma prefeitura, ou com qualquer gestor à frente de um governo estadual, não. Aí você não tem como se eximir. Então é isso que a CPI, muito provavelmente, com a prorrogação deste novo período, que acredito deva acontecer, investigará. Ou seja, continuará a investigar. Porque não é sugerível o que ocorreu com uma vacina que não tinha a sua aprovação pela Anvisa, cujo tempo para as suas contratualizações foi um tempo recorde, contra todas as outras expectativas que nós tínhamos em relação, aí sim, a vacinas aprovadas, como a Pfizer, como a AstraZeneca, a época do ano de 2020, nós tardamos tremenda e terrivelmente, o que nos levou a não ter
o redimensionamento, né, hoje nós poderíamos ter um número consideravelmente menor se medidas tivessem sido adotadas, entre estas, principalmente, uma contratualização de vacinas no ano de 2020, no início do seu segundo semestre. Então, nós precisamos fazer essas investigações. A sociedade brasileira, ela começa ou não, começa sim, na sua totalidade, a querer essas respostas. Mas, senador, com as centenas de horas que a CPI já tem de depoimentos, inclusive com representantes da Pfizer, aqui na América Latina, apontando ali que houve a não resposta de e-mails, de tratativas e tudo. Você acha que hoje, se a CPI quisesse ser concluída, ela já concluiria com uma decisão que fosse extremamente desfavorável ao presidente Jair Bolsonaro? Você tinha uma postura um tanto quanto mais equilibrada em relação ao impeachment, em relação... Você mudou, você tem hoje uma posição com base naquilo que você já consumiu da CPI, diferenciada em relação à responsabilização do presidente em relação a tudo isso? Eu acho que o impeachment já é cabível, ou que outras responsabilizações criminais já seriam cabíveis? Luiz, quando eu estive aqui a última vez e você me fez essa pergunta, eu disse e respondi que o Brasil não... em duas partes. Eu disse a ti, se havia ou não fundamentos para que a denúncia pudesse ser aceita ainda sob a gestão da Câmara Federal do presidente Rodrigo Maia, à época, eu disse a você que sim. Da mesma forma... Porém, falou que o Brasil não tinha espaço para o Brasil. Para esse momento, e mais do que esse momento, nós estamos há um ano do início de um processo, 1 ano e 2 meses, de um processo eleitoral. Depois disso, o presidente se cercou de apoios legislativos que terminam dando a ele a segurança de que um processo dessa natureza não vá adiante, a partir do seu nascedor, Câmara Federal. Então a resposta, eu aqui não estou me desvencilhando ou tangenciando ao seu questionamento. Não, eu estou dizendo que à época já existiam fatos que pelo menos sugeriam ao presidente receber a denúncia, aceitar a denúncia e abrir um processo de investigação contra o presidente, como também ao próprio presidente Arthur Lira, em meio a esses novos episódios, né, que restam-nos a demonstrar uma participação do governo federal, seja pelo menos do Ministério da Saúde ou mesmo do próprio presidente, que se não comprovar o contrário, ficará demonstrado que ele prevaricou quando tomou conhecimento de informações levadas a ele como presidente da República e não agiu de conformidade com a sua posição. Então esta é a minha opinião em relação à possibilidade ou não de um procedimento de afastamento. Você acha que tem que ser pelo processo eleitoral mesmo em Eu 2022? Penso que sim. E aí o ex-presidente Lula será aí a grande solução para os partidos que querem que Bolsonaro deixe a presidência da República? Lula, o ex-presidente Lula, até porque já podemos, em face ao que ele próprio já expressou como possível competidor, ele é uma alternativa que se mostra muito forte, inegavelmente muito forte, né? Basta-nos observar alguns números que vêm trazidos por meio de por alguns institutos científicos. Nós ainda guardamos, porque identificamos nesses levantamentos preliminares, nessas simulações feitas com alguns nomes, que ainda há um espaço que pode sim ser preenchido, e não obstante também já ter dito e repetir a você e ao seu público, que acredito que aqueles que torciam, aqueles que participavam, aqueles que desejariam e que mantêm o desejo e a torcida de uma outra opção ou de outras opções ao centro, que não o presidente Bolsonaro mais à direita ou à direita, o presidente Lula mais à esquerda, centro-esquerda, penso que estes perderam um tempo precioso nesses 2 anos e meio. E agora, em face a essa realidade, identificando que há um anseio também de uma parcela considerável que desejaria ter ou que deseja ter alternativas, outros nomes para fazer uma escolha com opções, nós temos que fazer esse trabalho, incluindo o próprio MDB. E foi um dos assuntos que você trabalha com essa tese. Você esteve reunido com o presidente Baleia Rossi, presidente nacional do Partido Deputado Federal, e a senadora Simone Tebet. A gente tem, acho que até imagens aí do seu encontro com
com os dirigentes nacionais aí do MDB. Tem essa perspectiva dentro do partido de disputar a presidência da República? Guarda-se não. Eu defendo que a partir do início do segundo semestre, foi na quarta-feira quando recebidos fomos, eu, a senadora Simone Tebet, para tratar também sobre as questões nacionais que terminam implicando em repercussões às nossas realidades. A senadora Simone como representante do Mato Grosso e nós como representantes da Paraíba. Então, não há como desvencilhar, não há como dissociar aquilo que foi estabelecido como estratégia do MDB em nível nacional para as realidades também locais. O que o presidente Baleia Rossi tem dito é que no início do segundo semestre, e nós vamos aproveitar esses 15 dias, a partir do dia 16 de julho, de um recesso que Câmara e Senado terão, para que nós envidemos esses esforços. Nós não podemos simplesmente, eu disse, presidente, não há como conceber que um partido que elegeu o maior número de chefes de executivos municipais, como o PMDB elegeu, o MDB elegeu em 2020, aguarde que o ano de 2022 chegue e se apresente para que nós decidamos o que nós queremos. Se nós nos entendemos, se nós nos vemos como eu vejo o MDB, com uma participação mais efetiva, mais ativa, mais protagonista, nós precisamos tratar sobre esses assuntos agora, nesse segundo semestre ou a partir desse segundo semestre. Caso contrário, definamos para onde o PMDB deseja ir, ou libere, porque dentro do MDB existem companheiros que têm, inclusive nós temos 2 companheiros que são de Senado e que respondem pelas lideranças do governo, e nós respeitamos, mas não dá, Luiz, me perdoe, para que o MDB deixe que isso aconteça para que sejamos mais uma vez uma companhia, né? Tudo muito bem, nada ser companhia, mas não lutar pelo menos para ter uma participação mais efetiva, isso eu não concordo. Agora, senador, no seu caso específico, eu tenho visto, aliás, durante a semana, o presidente do PT aqui na Paraíba, o Jackson Macedo, esteve aqui, fez elogios ao seu nome e à sua postura. Você tem recebido também elogios de outros petistas e de outra parte da esquerda pela sua postura lá no Congresso Nacional. Não fica ali uma tentação de poder construir junto com o ex-presidente Lula uma base de candidatura aqui para 2022? E o que não seria difícil. Não seria difícil para mim pessoalmente. As minhas relações com o presidente Lula, eu fui eleitor do presidente, vejamos, no meu primeiro voto em 1989, você ainda era muito jovem, mas eu sou brisolista em essência, e no segundo turno eu votei no presidente Lula. Depois votei no presidente Lula, não em 94, porque Brizola foi também candidato e não houve segundo turno. Em 98 eu votei no presidente Lula, em 2002 votei, em 2006, na segunda vitória do presidente, votei nas 2 oportunidades. O MDB votou e eu votei com a presidente Dilma, eleita e reeleita. Em Campina Grande, quando tive a experiência de 8 anos como prefeito, nós tivemos uma parceria de 7 anos e meio. Ela só se desfez na eleição sucessão de 2012. Nesse placar aí você tem um gol contra que você votou contra... Aliás, você votou a favor do impeachment de Dilma. Eu votei pela investigação e aí você me traz a oportunidade para dizer o que já foi dito. E aqui eu não estou me justificando. Absolutamente. Eu fui como membro do MDB. O MDB, lembre-se, fechou questão sobre essa matéria junto aos parlamentares federais. Recordemos, e foi exatamente o fato que nos levou a votar pela investigação, ou seja, por uma apuração de possíveis e supostas práticas de quebra de responsabilidade. Então, foi o que ocorreu. Então, a minha relação com o presidente Lula, a minha relação com o Partido dos Trabalhadores é uma relação facilitada por esse histórico, né? Ora, nós estamos vivendo um momento onde, creio eu, e ainda guardo as expectativas de que o MDB possa se fazer mais efetivo, né? Construindo uma alternativa. Se isso não for possível, que o MDB se posicione. E se posicionará de que forma? Não, nós vamos definir majoritariamente sobre esta ou aquela candidatura, ou vamos liberar os nossos membros. Se isso vier a ocorrer, obviamente, nós temos uma facilidade, uma identificação maior com a candidatura do presidente Lula. Mas para que não deixemos quaisquer dúvidas, enquanto isso não vier a se concretizar, o nosso trabalho, o trabalho do MDB nacional, é o de buscarmos, junto a outras legendas, a semana
passada ou retrasada, houve 2 encontros com algumas destas que pensam igualmente, que querem afunilar em torno deste projeto. Agora, fundamentalmente, Luiz, é indispensável que todos aqueles pretensos e legítimos candidatos dispam-se, né, despojem-se de quaisquer vaidades. Caso contrário, o partido que já leva um nome como se dissesse, olha, eu venho conversar com vocês outros, mas eu já tenho uma candidatura, nós não vamos avançar. Ninguém abre. Ninguém abre. Aí nós não São vamos... 10 opções que nenhuma das 10 abre. Pois bem. Em relação ao apoio, o ex-presidente Lula já tem adotado ali a postura de que ele não está com esse retrovisor muito grande, não está olhando muito para trás e está querendo construir o daqui para frente. Então, esse processo de composição dele, ele tá o menos radical possível nessa relação. Agora, sobre esse encontro aí do MDB, eu queria trazer o assunto aqui para Paraíba, porque nesse mesmo encontro do MDB, a sua própria divulgação do encontro deixou claro que o presidente Baleia Rossi falou da importância do partido disputar as eleições nos estados, as eleições majoritárias, e aí, no caso específico, para o governo do estado, para o Senado da República. Até agora, o MDB aqui na Paraíba não apresentou essas pretensões para 2022, de disputar o governo, de disputar uma vaga no Senado. É isso mesmo? Como é que você conseguiu compatibilizar, trazendo aqui para Paraíba, essa pretensão nacional do MDB de crescer nesse sentido, com o fato do MDB estar aqui com o freio de mão puxado em relação a 2022? Luiz, com muita tranquilidade, não há uma incongruência de minha parte antes da conversa mantida com o presidente Baleia, sob também o acompanhamento da senadora Simone Tebet, em relação ao que eu disse a você próprio em outras oportunidades, em outros instantes. Eu, particularmente, tenho a minha posição já explicitada reiteradamente, é de apoio à candidatura do governador João Azevedo à sua reeleição. O que eu ouvi, o que muito natural e legítimo é, do presidente Baleia Rossi, com a qual eu sou concordante, é de que nós devemos nos fortalecer nos estados. E de que forma você fortalece uma legenda? Óbvio, todo e qualquer dirigente partidário, todo e qualquer integrante há de assim se posicionar, formando chapas proporcionais e que já estamos a trabalhá-las, tanto a Assembleia Legislativa como a Câmara Federal, e também tendo uma inserção majoritária, que nós vamos buscar. De que forma? Numa possível composição, se assim for o desejável, né? Nós não podemos aqui perder de vista que fizemos parte de um projeto no seu nascedouro, que foi 2018. Estamos até esse exato instante, e posso e me permito, se você entender como imodéstia, mas entenda que no Senado Federal temos nós cumprido junto ao governo do Estado aquilo que é a nossa obrigação. A expectativa de poder ser um representante que atendesse aos interesses estaduais, às políticas administrativas do governador João Azevedo, e assim, para não ficar fazendo menções, agora, há menos de 10 dias, 15 dias no máximo, nós tínhamos uma grande vitória, que foi mais uma operação de crédito aprovada para o governo do Estado, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, para o qual nós nos posicionamos favoravelmente, inclusive com o nosso relatório e com um trabalho político que exigiu de todos nós um acompanhamento e uma celeridade para que o projeto pudesse ser aprovado em nome da comissão e também em plenário, a fim de que nós não corrêssemos o iminente risco de perdê-lo pela exiguidade temporal. Isso também aconteceu nos outros 3, do Cooperar, que eu fui relator, aconteceu nos outros 2, que teve como relatores o nosso inexcedível e sempre querido governador Zé Maranhão e o senador que estava ocupando a minha vaga naquela licença que eu pedi de 4 meses no ano passado, o senador Ney Suassuna. Então esse trabalho nós temos feito, né? E nós continuaremos a fazer. Agora, nós não podemos desconhecer a necessidade de fazer com que o MDB tenha essa posição. E claro que essa agenda, me permito também falar, é uma agenda que terá que ser de dentro para fora. O MDB não pode simplesmente dizer, não, quem vai fazer o cronograma das suas decisões é de fora para dentro. Ou seja, esse trabalho será debatido com todos, as nossas posições, os nossos encaminhamentos, a formação das nossas chapas. É óbvio que nós precisamos esperar até outubro, com quanto ainda dúvidas
existem em relação sobre as regras. Nós não sabemos se o distritão ou o voto majoritário, como eu vi, com uma tendência esta semana de que possa ser a opção majoritária acolhida pela Câmara Federal, ainda não é o sentimento do Senado, também posso dizer isso em impressões extraídas em conversa com alguns companheiros, ou se são as regras que prevaleceram às disputas municipais, aonde você não tem, senão a formação única de cada partido. Isso a gente está trabalhando, com a ajuda do deputado Ranieri Paulino, de outros tantos companheiros que formam conosco o atual MDB. Então, o que eu quero dizer aos MDBistas é que a nossa agenda, o nosso cronograma será de dentro para fora. Não admitiremos que essa definição seja de fora para dentro, porque senão fica muito conveniente para os demais e nós não haveremos de fazer prevalecer o nosso partido. Agora, senador, eu não quero ser insistente e sendo, mas como se construir a lógica de crescimento do MDB aqui na Paraíba se o partido hoje, e eu lhe pergunto até mais abertamente, o que o MDB vai apresentar para 2022 do ponto de vista de opção? Candidatura ao Senado, a senadora Nilda até já publicamente, a não ser que tenha mudado de ideia, já publicou que teria concluído esse mandato e gostaria de concluí-lo e não pleiteá-lo como reeleição. Mas tem uma candidatura ao Senado do MDB, tem uma indicação a vice-governador na chapa do governador João, e nomes para deputado federal, por exemplo, qual é o nome do partido para deputado federal nessa disputa de 2022? O que é que você pode já ter desenhado ou você está escondendo o jogo? Não estou escondendo, Luiz, porque ninguém sentará nesta cadeira e à sua frente dirá quais são os integrantes, no máximo dirá o que eu posso te dizer sem aqui estar a omitir ou esconder quaisquer outras informações. Quaisquer nomes que eu os traga a conhecimento público dizendo já são fatos consumados as suas inserções, as suas filiações ao MDB, eu estaria sendo leviano. Os contatos, eles são mantidos, repito, isso é um trabalho onde conjugam-se os meus esforços, os esforços de todos que querem fazer que o MDB tenha uma participação e volte a estar no cenário político local com a força que outrora teve. É claro que hoje nós temos uma representação de 2 senadores, mas precisamos ampliar junto a Ranieri na Assembleia Legislativa, precisamos voltar a ter na Câmara Federal, como há bem pouco tempo tínhamos 3 deputados, eu próprio, o deputado Hugo Mota e o deputado Manuel Júnior. Ora, nenhum companheiro, e é mais do que plausível, mais do que compreensível, mais do que defensável, é mais do que sabido de todos, ninguém vai dizer eu vou me filiar a esta ou aquela legenda antes de que tomemos conhecimento sobre as regras que prevalecerão. Se o voto for escolha majoritária, é uma realidade posta. Se as regras que prevalecerem por mudanças ou mantiverem-se forem as de 2020, é uma outra situação. Até outubro ninguém vai te dizer quais são as composições, não porque não queira dizer a você, não porque não queira expressar ao público, simplesmente porque não haverá decisão ou definições até outubro. Né? A partir daí você terá, sim, todos aqueles que são pretensos postulantes à Assembleia e à Câmara Federal, dizendo-se quais são ou qual é a sua, né? Não mais tendência, mas de forma assertiva a sua filiação. E o MDB tem, você está numa chapa composta por integrantes que assim se apresentarão majoritariamente. Claro que o MDB se apresenta. Agora, diferentemente de outros, porque não faz parte do meu perfil, e na sua maioria o perfil dos MDBistas é um perfil de diálogo, de bom senso, não de exigências. Nós não estamos aqui a fazer quaisquer tipos de imposições. Nós estamos apenas a expor o que o MDB é, a sua presença, a sua capacidade de estar capilarizado no estado da Paraíba, a sua representação no Senado Federal, aquilo que o PMDB tem, exortando através dos qualificados quadros que possui, Luiz. Então, nós vamos, repito, na agenda que será definida por nós, a partir desse mês de julho, principalmente nesses 15 dias que nós teremos de recesso, a fazê-lo. Não vamos aguardar o próximo ano, porque assim nós estaríamos a prejudicar institucionalmente a legenda e eu, no instante em que assumi
com os demais outros esta responsabilidade, esta missão, que é tão honrosa, principalmente por força de termos assumido depois do passamento, do desaparecimento do governador Zé Maranhão, eu não me permitiria que isso acontecesse. Eu quero lhe fazer duas perguntas com apresentações diferenciadas. Pois uma de natureza mais especulativa e outra de natureza mais racional. Porém, as duas têm ali o mesmo encaminhamento. Você tem a oportunidade, inclusive, de dizer aqui para os nossos telespectadores, para quem está acompanhando frente a frente, inclusive finalzinho, deixa um espaçozinho para quem quiser fazer perguntas aqui ao senador, pelo Instagram da TV Arapuã, @TV Arapuã. A gente consegue aqui, talvez, selecionar uma ou duas perguntas aqui para o senador. Então, coloca aí o QR Code, não é isso? Na telinha, e consegue, vai direto para a página do Instagram e consegue ali fazer uma pergunta ao senador. A de natureza mais especulativa. Isso em poucas rodas, uma ou outra fala mais, enfim, discreta, porém ela sempre sai a informação, a especulação de que o senador veneziano Vital do Rego está de olho, sim, e pode ser sim um candidato ao governo do estado em 2022. Não, tem aí mandato para isso, teria tamanho para isso e estaria ali se movimentando de alguma forma, mesmo que discretamente, para 2022. Essa especulação já chegou a seus ouvidos? O que é que você diz em relação a ela, especificamente, quando se dizem claramente assim, olha, o senador veneziano aguarda ali um outro resultado, um outro movimento para poder ser o candidato em 2022? Luiz, não procede. A especulação ela é própria da política, ela é própria do universo jornalístico e nós entendemos e convivemos muito bem com as mesmas, com estas especulações. Mas esta não procede. Porque, recordemos aqui, Luiz, eu fui a primeira pessoa, me permito assim também dizer, a defender, antes mesmo que o próprio governador João Azevedo assim aceitasse, assim acatasse, assim se convencesse de apresentar-se como candidato à reeleição, eu sempre dizia e sempre assim mostrava a minha intenção de poder colaborar com o mesmo. Ora, para uma pessoa que pudesse ter, o que seria também legítimo, é como você fala, nós estamos no exercício de um mandato que está no seu 3º ano, apenas de 8 anos. Muito compreensível, isso acontece com muita naturalidade, se repete nos estados, senadores que se sintam em condições como eu me sinto. Me sinto na condição e nunca neguei um desejo de, ao seu tempo, poder disputar o governo do estado. Não houve essa possibilidade em 2014, em que pese ter tentado, mas por circunstâncias adversas dentro do MDB, nós não fomos adiante, enfim, nenhum tipo de ressentimento. Não estamos aqui a fazer menções como se eu guardasse ressentimentos, mágoas. Não, vencemos aquela etapa, vencemos e viramos essa página. Quem sabe, se não um dia, proximamente. Para 2022, o meu desejo continua a ser o de poder levar para dentro do MDB uma opinião já esposada de há muito de apoio ao governador João Azevedo. Ponto. Nesta mesma linha, nesse mesmo diapasão, eu tenho uma responsabilidade de fazer com que o MDB possa ser visto como parceiro. Certo? Por mais que sejam as minhas relações, eu não posso desconhecer que assumir esse dever e essa responsabilidade para com a nossa legenda. Ninguém é obrigado a conviver com ninguém. Correto? Como nós não somos, não nos é exigido esta obrigação de vivenciá-la com o nosso não consentimento, com o nosso não placer, que nós assim entendamos. Agora, que nós tenhamos, acima de tudo, essa responsabilidade, esse compromisso, que é, neste caso, um compromisso institucional. Nós precisamos saber até onde estará a disposição de que o PMDB participe como o MDB assim merece. Como o MDB assim merece. Aqui não está veneziano de cara feia, aqui não está veneziano a fazer condicionantes, você sabe que eu não sou de fazer isso, certo? Aqui não está veneziano a cobrar isto ou aquilo, não aprender a fazer política desta forma. Aqui está o veneziano que entende que o MDB precisa, num tempo que não é o tempo de fora para dentro, não é o tempo de fora para dentro. Nós precisamos, acima de tudo, respeitar as realidades de cada companheiro, nós precisamos saber que existem aquilo que é muito humano de projetos
que são projetos defensáveis. Eu não vou nem mais perguntar a de natureza racional, porque com sua resposta aí você já acabou dando ali a resposta, porque a de natureza racional seria, mas passa pela sua trajetória esse sentimento de querer disputar o governo do Estado algum dia, e dentro de um crescimento de partido, não se pode fazer crescer um partido sem pensar nisso em algum momento. Você acabou já dizendo Não, eu que... não te neguei, eu já disse, até publicamente, eu penso, quem sabe, se Deus nos permitir vida e sãos estivermos para um processo de sucessão, se isso viesse a ser entendido por todos os pares, pelos nossos aliados, é um processo muito longo, né, Luiz? Ou que já está, ou que ainda está distante. Eu faço a seguinte leitura. Penso que nós poderemos, né, ou haveremos, eu não posso dizer assim, porque existem opiniões que precisarão ser ouvidas dentro do MDB. Uma aliança que vem sendo corretamente mantida por nós, que tem sido uma postura adotada com aquilo que nós dissemos em 2018, com atos efetivos, né, de uma prática coerente, correta, com o governo do Estado e com o governador João Azevedo. E depois, quem sabe, a depender dos próprios resultados, porque não podemos ter essa pretensão que é ofensiva a Deus, de depois podermos assim nos ater a esse outro projeto. Tá certo. Eu vou querer saber sua posição sobre a reforma administrativa, sobre o projeto de lei que mexe com a lei da improbidade administrativa, que foi aprovada lá na Câmara e está indo lá para o Senado. Também outros temas que estão lá no Congresso, mas queria só explorar aí essa pauta política. Perfeito. A família Ribeiro, deputado federal Aguinaldo Ribeiro, ao lado do governador João Azevedo, com essa discussão para ser ali, enfim, um indicado a candidato ao Senado. Porta aberta por parte de veneziano do MDB. Você acha que tem ali o deputado Aguinaldo Ribeiro que, enfim, hoje está voltando a conversar com o PT nacional, voltando aí, conversando com o governador João Azevedo. Existe aí, como é que você encara isso? Com oportunismo ou um movimento natural da política e não teria veto por parte de veneziano? Não, eu não tenho não tenho essa pretensão de colocar-me a vetar a quem quer que seja, Luiz. Eu apenas fiz menções que a política deve ser feita com a busca de novos apoios, com a busca de quem de fato se apresente como tal, né? Que não sejam apenas em momentos circunstanciais, mas acima de tudo a política deve ser feita com a lembrança dos que estiveram desde o primeiro momento. Né? Quando eu falei a respeito da disputa senatorial, eu não tive, longe de mim, a intenção de gerar qualquer tipo de controvérsias. Eu disse, em resposta a um companheiro seu, que me perguntara em determinado instante sobre a opção de 2 nomes. E me foram postas essas situações do deputado Efraim Moraes Filho, nosso companheiro, deputado federal, coordenador da nossa bancada, e do deputado Aguinaldo Ribeiro, que eu tenho respeito, uma convivência de longos anos entre os nossos pais em Campina Grande. As disputas locais, elas são disputas locais. Isso não me leva a guardar em meu coração ressentimentos, e ainda, e felizmente, que eu não os tenho, ressentimentos, rancores. Isso eu não perco meu tempo com isso. A minha postura é outra, meu comportamento é outro. Guardo as coerências, porque as aprendi desde cedo que devo mantê-las, né? Devo mantê-las e assim o faço. Então, quando eu fui fazer algumas considerações sobre escolhas, eu disse, olha, lembremos, o deputado Efraim Moraes, que está apresentado como possível postulante, ele foi nosso companheiro. Ele ajudou-me na campanha senatorial, ajudou ao governador João Azevedo como governador, portanto, nada de extraordinário imaginar tê-lo como candidato. Foi isso que eu disse. Mas eu não fui a dizer, não será este candidato. Por quê? Afinal, você tem um condutor do processo, que é o governador João Azevedo, e você tem ao lado, circundando-o, outros companheiros que representam e que são responsáveis, junto aos seus, em cada uma dessas legendas, a ter a oportunidade de fala. Tenho dito em todas as minhas intervenções, quando questionado a falar a esse respeito. O governador é um democrata, é uma pessoa que sabe ouvir, gosta de ouvir e haverá de nos ouvir a todos, para tentar fazer uma compatibilização de interesses que
fortaleça a esse projeto de recondução para 2022. Eu não quero e nunca me apresentei com o desejo de fazer veto a qualquer nome. Agora, não posso me permitir, porque seria de minha parte extremamente deselegante, para não dizer uma ingratidão, se nessas opções não me lembrasse que foi o deputado Efraim Moraes que votou no governador João Azevedo e que votou em mim. Apenas fiz justiça e faço justiça porque aprendi assim. Senador, você acha que a campanha na Paraíba em 2022 será uma campanha polarizada nacionalmente também? Essa influência nacional vai vir aqui para Paraíba, candidatura e o palanque de Bolsonaro versus a candidatura e o palanque daqueles que estarão com Lula? E nesse ponto aí, você acha que o governador João Azevedo já deveria, já no primeiro turno, marcar a posição no campo, uma vez que o grupo lá de Campina Grande, do prefeito Bruno Cunha Lima, do ex-prefeito Romero Rodrigues, estão ali próximos, eles estão próximos do presidente Jair Bolsonaro e devem compor uma candidatura pró-Bolsonaro aqui na Paraíba? Eu penso que o governador já deu, até em face de ser algo que é dele em termos de convicções ideológicas, políticas, há algum tempo, um razoável tempo, ou alguns dias, o governador disse que não haveria, fazendo a escolha, ele já saberia em quem não votaria, né? Ele disse isso publicamente, que não se sentiria absolutamente bem se tivesse que votar em Bolsonaro e não votaria à reeleição do presidente Bolsonaro. Mas ele deve estar, como seu próprio partido Cidadania, esperando que neste meio tempo possa surgir uma opção de centro. Inclusive o próprio presidente Roberto Freire participou em Brasília de reuniões, pelo menos uma reunião, na qual presentes estiveram outros representantes, presidentes de legendas, tratando sobre essa expectativa, sobre essa possibilidade. E o governador, que é partidário, deve estar também no aguardo de como esses eventos se desenrolarão, se desenvolverão, até ter uma decisão em definitivo. Eu penso desta forma. Quando você fala sobre graus de influência dos cenários e das disputas nacionais, por mais que nós saibamos que as disputas municipais são muito nossas, quando você fala sobre disputa às prefeituras, os eventos locais é que tomam uma dimensão de importância, porque é lá onde nós estamos, é lá onde nós vivemos, é lá onde nós convivemos. São as realidades paroquiais que nos fazem fazer essa escolha sobre os nomes apresentados. Guarda-se também nessa mesma proporção quando as disputas são em nível estadual, mas entendendo que elas são disputas locais, eleições municipais, eleições estaduais, não há como você desconhecer que muito provavelmente as realidades ou a realidade posta a preço de hoje, porque nós não podemos já tecê-la de forma consumativa para o amanhã de 2022, serão utilizadas nas disputas cá entre nós. Principalmente por quê? Porque nós estamos vivendo consequências desastrosas de uma pandemia, aonde responsabilidades precisam ser não apenas aventadas, levantadas e apontadas, indicadas em juízo de cada um de nós, a saber, quem é que comungou e quem é que compartilhou de fazer essas defesas que, ao nosso ver, de pessoas responsáveis, não foram as corretas. Então você tem que, dentro dessa realidade de disputa estadual, saber exatamente como é que se confrontam essas ideias. Porque, afinal, quando você faz essas escolhas, você estará a fazê-las, a realizá-las, levando em consideração quem estará no comando do Estado e que teve, no momento que foi chamado, esta ou aquela conduta de estadista. Então, não há como você desvencilhá-la, dissociar daquilo que vai ser discutido em nível nacional com aquilo que vai ser posto. Óbvio que também, e notadamente, o governador João Azevedo, quando for posicionar-se postulando uma recondução, haverá de expor aquilo que tem feito, né? E tem feito mesmo. E aí é a defesa de cada ponto de vista do governo com a candidatura do governador João Azevedo, da oposição, que é legítimo. Eu fui perguntado a semana o que é que achava. Claro, ora, já estava a tempo da oposição dizer que
presente se fará. Nós, como democratas, precisamos dessas disputas e precisamos que sejam resguardados a nós, eleitores, essas opções. Tá, e vamos voltar para o Congresso? Quero saber sua posição sobre a reforma tributária, sobre o voto impresso, inclusive, a questão da impressão do voto, entre outros temas que está lá no Congresso, está lá no Senado. Mas vamos rapidinho para o intervalo comercial e na volta a gente continua aqui nosso bate-papo com o senador veneziano Vital do Rego, vice-presidente do Senado Federal. Daqui a pouquinho a gente está de volta.